Eu tô sem saber que rumo tomar. Eu não consigo tomar decisões. Eu não consigo me posicionar. Eu não consigo me mover. É tão ruim, parece que quando você tá andando, sabe? Meio à escuridão e você não encontra saída. O fato é, o Senhor sempre fala conosco. Muitas das vezes nós que não estamos preparados para ouvir. Às vezes nós não queremos ouvir. Às vezes nós não queremos ouvir. Às vezes nós não estamos preparados para ouvir. Às vezes nós não amadurecemos o suficiente para ouvir. Às vezes tem ruído demais que atrapalha a gente ouvir. E a gente fica caminhando, dando passos vagos, né? Sabe quando você vai caminhando e parece que não chega a lugar nenhum? Passa ano, entra ano e continua tudo a mesma coisa. Ai, mas semana que vem vai ser diferente. Ai, ano que vem vai ser diferente. Isso traz um conforto para nós, mas isso não traz crescimento para nós. Nós estamos, quando a gente tem essa atitude, quando a gente tem esse posicionamento, isso a gente está enganando a nós mesmos. Ele estava enganando ele mesmo, porque no outro ano continuava a mesma coisa. Ele estava enganando a ele. Ele estava impedindo ele de viver novos caminhos, de viver novos relacionamentos, de conhecer novas pessoas, de viver novas histórias. Ele estava enganando ele. Ele achava que aquilo ali, ele se manifestando assim para algumas pessoas próximas, aquilo ali ele estava se posicionando. Mas no qual ele estava enganando a ele. E muitas das vezes nós vivemos isso. Muitas das vezes nós temos nos enganados. Ah, eu vou fazer isso com a fulano só hoje. Ah, eu vou fazer isso só essa semana. Não, só essa semana que eu vou sair. Só essa semana. E você vai se enganando cada vez mais. Você está enganando você e não o outro. E às vezes a gente tem feito muito isso na nossa vida. Semana que vem eu começo, ano que vem vai ser diferente, semana que vem eu vou pra academia, semana que vem eu vou abrir um novo negócio e assim vai. Ano que vem, semana que vem, ano que vem, semana que vem. E os dias vão passando. A vida vai passando. Falo que pior que a morte é viver uma vida sem propósito, né? É viver uma vida sem sentido, é viver uma vida sem sentir, é viver uma vida lamentando. É viver uma vida enganando a si, por não querer enfrentar. Às vezes, a gente vai nos enganando porque a gente não quer enxergar a realidade. A gente não quer ver a verdade. Às vezes, nós precisamos mudar, minha gente. Nós somos seres humanos. Nós estamos sempre em construção. Se alguém fala assim, eu não preciso mudar nada, eu sou perfeito, hipócrita. Porque nós somos seres humanos. Nós sempre erramos. Nós estamos sempre em quê? Em construção. Não tenha medo de assumir os seus erros, de assumir os seus defeitos, porque é nele que você vai crescer. São com os nossos erros que nós temos crescimento. É nesses erros que a gente vê o que precisa ser melhorado. Só que também não adianta errar e falar, eu vou mudar, e depois continuar tudo a mesma coisa. Você tem que se posicionar. Eu errei, eu fiz isso errado na empresa, eu fiz isso errado na família, eu fiz isso errado nisso. Eu falei isso demais. Eu falei aqui quando não precisava falar. Eu vou mudar. Aí você reconhece o erro e depois continua tudo a mesma coisa. O quanto você tem errado, mas o quanto você tem reconhecido e o quanto você tem aprendido. O quanto você tem amadurecido com os seus erros. Às vezes a gente erra, a gente quer tampar ali o sol com a peneira. E quanto mais a gente faz isso, a gente engana a nós mesmos. Você tem enganado você. Você tem enganado você, escondendo os seus erros, escondendo os seus defeitos. Defeitos todo mundo tem, escondendo a sua opinião. Mas eu já falei isso, será que eu posso mudar? Claro que pode. Às vezes tem pessoas que têm medo de mudar de opinião porque tem medo que o outro vai falar. A opinião é sua, a vida é sua, a história é sua. Mas eu falava que eu não ia ficar mais com a fulana. Eu falava que eu não ia ir mais ali. Eu falava que eu não ia fazer mais isso. Se é isso que te faz bem, que é isso que te traz um crescimento, que é isso que te traz uma alegria interna, por que você não vai viver?
Tudo porque lá atrás você falou que não ia fazer. Aí você tem medo do que a sua família vai falar, do que o fulano vai falar, do que o ciclano vai falar. O problema é do ciclano. O problema é do fulano. Não deixe de viver a sua vida pensando no que o outro vai falar. O que o outro vai falar é problema dele. O que você tem que entender é que você tem que assumir. Você tem que assumir os seus erros. Nós temos que aprender a assumir os nossos erros. Nós temos que aprender a ver os nossos defeitos. Nós temos que aprender a entender o que nós fizemos. O nosso erro foi esse. O que eu posso fazer para melhorar? Quais são os pontos de melhoria? O que eu aprendi com isso? Às vezes é isso que nos falta, sabe? Eu vejo que muitas das vezes nos falta isso, esse ponto de reconhecimento. Porque é esse ponto de reconhecimento que vai nos fazer crescer, que nos vai amadurecer. Tem pessoas que às vezes quando saem de casa passam um aperto danado. Ai, quando eu saí de casa, olha, eu passei um aperto. Porque eu tinha que lavar minha roupa, eu tinha que passar, eu tinha que cozinhar. Mas é nesse tempo de aperto danado que você cresce, que você amadurece. Você começa a dar mais valor nas coisas. Você começa a ter mais tempo. Parece que quando você morava lá com todo mundo, você não tinha tempo para nada. E você tinha tudo na mão. Quando você sai, que você tem que fazer tudo, você tem mais tempo, você se valoriza mais, você se potencializa mais, você vê o quanto você é capaz. Você começa a dar valor mais nas pequenas coisas. Talvez em coisas que antes não tinha valor nenhum para você, agora tem um valor sobrenatural. Você cresce de forma absurda. Ai, mas eu sofri, mas eu cresci. Ai, mas eu sofri, mas eu amadureci. Ai, mas eu sofri, mas eu aprendi. Muitas das vezes vivemos isso em negócios, né? Às vezes você entra em negócios, às vezes você abre negócios, às vezes coisas que não são bons, mas você aprendeu. A gente tem que aprender a ver a parar de ver só o lado ruim das coisas e ver o lado bom também. Ai, mas aconteceu isso e me atrasou, mas por quê? A gente tem que aprender a ter um olhar clínico, sabe? Um olhar maduro das situações. Porque a gente vê só o que a gente quer ver. Já percebeu? A gente vê só o que a gente quer ver, ué. Isso é fato, você vê isso em relacionamento, em brigas. A pessoa vê só o que ela quer ver. Aí ela te conta só a versão dela. Porque isso traz um conforto interno para ela. Mas isso não traz um amadurecimento para ela. Isso traz um conforto, mas não traz um amadurecimento. O que você quer? Você quer só ter um conforto? Ou você quer ter um amadurecimento, um crescimento, subir de nível, mudar de fase? Às vezes a gente é muito menino mimado, né? A gente quer que todo mundo elogia e nananã. A gente tem que aprender duas coisas. A não viver de elogios. Não viva de elogios. Isso uma hora ou outra vai te parar. E não viva com críticas. São dois pontos importantes que a gente precisa aprender. Por quê? Porque os elogios, hora ou outra, ele vai te parar. Quando você vive muito à base de elogios, fulano te elogiou, você fica inchado, né? Você vai se inchando. Você vive à base de elogios. Você precisa de uma palavra alheia para você se inchar. Você precisa de uma palavra alheia para você se mover. Você precisa do elogio do fulano para você se movimentar. E o dia que o fulano não te elogiar mais? E o dia que o fulano não passar próximo a você para te lançar aquela palavra positiva? Ai, mas fulano vem e fala que eu tô linda, eu vou toda inchada. E o dia que o fulano não falar isso para você? Isso em tudo na nossa vida, esses dois pontos que a gente tem que aprender. É dentro de casa, é em relacionamento, é em negócio, é na empresa, é no trabalho. Às vezes no seu relacionamento, na sua casa, às vezes todo dia fulano, nossa, tá linda, aí você vai toda. Mas às vezes tem um dia que o fulano não fala, você se sente péssima. E às vezes o fulano não falou, não porque você não esteja linda, porque ele não está num bom dia.
gente tem que aprender a respeitar o tempo do outro, a respeitar o momento do outro, a respeitar o dia do outro. Às vezes aquela pessoa não está num bom dia. Não que você não continue linda, não que o seu trabalho não continue ótimo, mas que aquela pessoa não esteja num bom dia. Ela não conseguiu ver esses pontos positivos em você naquele dia.